Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a tua bondade, fica ao pé de mim, quererão consagrar-te para te louvar e bendizer a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Fala, Jesus querido. Conhece esse hino? Para teus filhos fala. Oh, aleluia. Conhece esse louvor? Muito lindo, né? Fala, Jesus querido. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma oportunidade para que Deus venha nos usar para falar contigo aquilo que você precisa, até mesmo aqueles que estão conhecendo o canal agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amém? Você que é novo pelo canal, você que acessou o canal agora, Deus te abençoa, minha irmã. Deus te abençoa, meu irmão. Eu, a irmã Carmelita, não tenho nada para oferecer para vocês. A única coisa que eu tenho e que eu posso fazer é orar pela tua vida. É orar pela tua vida e deixar Deus me usar para passar uma palavra para você, de instrução, de direção, de encaminhamento, aleluia, alívio para a sua dor, porque eu não conheço sua dor, eu não conheço a dimensão da sua dor, mas Deus, Ele conhece a dimensão da sua dor, Ele sabe, amém? Louvado seja Deus. Então eu estou aqui como um canal de Deus, como boca de Deus, para passar algo que venha te ajudar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos revela esta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Do Salmo 32. Amém? Vamos meditar e o propósito, meus irmãos. Continue no propósito, continue orando. Continue, não pare, não desista. Continue buscando ao Senhor. Amém? Aqui está um pouco fechado o tempo por conta que pelo jeito vai chover, né? E eu tô num lugar assim onde tem muita árvore, então fica um pouco assim, a claridade fica um pouco ofusca, né? Louvado seja Deus. Aqui atrás não, mas aqui na minha frente tem árvores copadas, bem grandes assim, né? Eu gosto daqui porque aqui é bem, aleluia, bem inspirador, bem arejado. Me sinto muito bem aqui. Eu tenho um contato muito forte com a natureza. E a natureza, ela me inspira. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui a Salmo 32, a felicidade do homem perdoado e a exortação ao arrependimento. Aleluia. Diz assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia.
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu furor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramentos. O versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. 9. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegra-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz aqui, aleluia, glória a Deus, também no livro de Salmo: quem morará nos teus tabernáculos? Quem entrará nas moradas eternas? A palavra diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E quem é este limpo de mãos e puro de coração? Quem é este? São aqueles que confessam os seus pecados, os seus erros, confessam a sua fraqueza a Deus, confessam para Deus os seus erros. Aqui diz a palavra do Senhor: bem-aventurado, eu estou lendo Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Aleluia. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que foi perdoado por Deus. Foi perdoado pelo Altíssimo. Foi perdoado pelo Senhor. Aleluia. Todo ser humano é errante. A natureza humana, ela está inclinada para o erro, para o pecado, para a vaidade, para o engano. É a natureza do homem. É a natureza humana que é inclinado. Por mais que você não queira errar, por mais que você não queira cometer uma falha, muitas vezes você acaba cometendo uma falha. Às vezes você acaba cometendo um erro. Por quê isso acontece? Porque a natureza humana, ela é inclinada para isso. E um vacilo de nada, você comete uma falha, você comete um erro, né? Mas o que a palavra de Deus nos adverte, e diz a palavra aqui, que bem-aventurado aquele cujas transgressões e pecados são perdoados. Ou seja, a Bíblia diz também: confessai os vossos pecados, as vossas culpas ao Senhor. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Não existe nenhum pecado, ou seja, com exceção de um, todos os pecados têm perdão. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas Deus me impulsiona a falar novamente. Tem alguém aqui que talvez não assistiu os vídeos anteriores, pessoas que chegaram depois e que ainda irão ver este vídeo, pessoas novas. Aleluia. Deus, ele tem poder para perdoar todo tipo de pecado. Só existe um pecado
que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ou seja, não cobra o pecado foi perdoado. Daramanto e decalamassuri alamanai. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu erro e o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Então, a pessoa que ela confessa o seu erro, não importa qual foi a gravidade do seu erro, não importa qual foi a profundidade do que a pessoa fez, se ela confessar, se ele confessar para Deus o seu erro, falar para Deus da sua alma e do seu coração o que ele fez, o que ela fez, Deus, através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, é poderoso para perdoar e limpar e jogar no mar de esquecimento os pecados, os erros cometidos. Quem nos acusa, meus irmãos? Quem nos acusa dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas vaidades, das nossas falhas? Quem nos acusa é o inimigo. É o adversário que nos acusa. Porque uma vez que Deus ele te perdoou, você se humilhou, pediu perdão, se arrependeu, abandonou, não praticou mais, ele te perdoa. Só que Deus te perdoa, mas tem o lado espiritual do adversário que ele vai ficar jogando isso mesmo de longe. Porque quando você recebe o perdão de Deus, você recebe paz no seu espírito e na sua alma. Só que externamente o inimigo fica ao derredor, né? Ele fica ao derredor tentando, aleluia, te acusar daquele algo que você fez, a qual você já se humilhou, já pediu perdão para Deus. Compreende, irmãos? Então, é o adversário que fica jogando, olha, ele não te perdoou, você não está perdoada, você errou, você isso, você aquilo. Então, nós temos que compreender, irmãos, que Deus, ele é Deus. E o sangue do Senhor Jesus, ele purifica os nossos pecados, porque Jesus Cristo, ele levou na cruz os nossos erros, nossos pecados. Porque não existe um ser humano na terra que não peca. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos. Então, quando a Bíblia diz todos, não existe ninguém perfeito. Certo? Então, o que existe é uma pessoa arrependida dos seus erros, querendo ser uma pessoa nova. O que existe é uma pessoa que não quer mais praticar aquele erro. Ou seja, se arrependeu. É isso que a palavra do Senhor fala. Diz aqui no Salmo 32, o título desta palavra é A Felicidade do Homem Perdoado e a Exortação ao Arrependimento. Então, o Senhor me faz passar aqui para dizer que se o adversário tem te acusado de algo que você fez no passado ou que você fez há pouco tempo e o inimigo tem te acusado, Deus manda dizer para você, aleluia, que ele te perdoou. Quem está te acusando é o adversário, não é Deus. Quem está te apontando é o adversário. E se alguém, o inimigo está usando alguém para te apontar, esse alguém está usado pelo inimigo. Não é Deus que está te acusando. Porque se você cometeu o erro, se humilhou, pediu perdão e confessou para Deus, o teu pecado foi perdoado. A Bíblia diz aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Então, você é bem-aventurado por ter sido perdoado por Deus, por ter sido perdoada por Deus. Eu sou bem-aventurada por Deus perdoar os meus erros, meus pecados, as minhas falhas. Entende? Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa opressão que talvez você esteja sofrendo não vem da parte de Deus. Isso está vindo da parte externa, da parte do inimigo.
É ele que está formando essa nuvem de acusação contra a sua vida. E não importa, eu digo que alamacia, alamanaracia, alamai. Ori, alabande, calamassúria. E não importa com quem está me ouvindo aqui agora. Se você é homem, se você é mulher, se você não importa quem é que está me ouvindo, compreende? Porque quando o ser humano ele se humilha, porque Deus conhece aqui dentro, ó, Deus conhece o oculto de cada pessoa. Então ele sabe quem se humilhou de verdade e quem pediu perdão para Deus de verdade. Ele sabe. Então o que o Senhor me coloca diante dessa palavra que Ele me revelou aqui nesse lugar para trazer, é para dizer para você, você é bem-aventurado por Deus ter perdoado os seus pecados e não levado em conta, você se humilhou, você pediu perdão. Irmãos, Deus ele é muito mais do que você imagina. Deus é muito mais, infinitamente mais do que nós imaginamos, que a nossa mente, o nosso psicológico imagina. Deus ele vai até a divisão da alma do ser humano. E a Bíblia, a palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai até o profundo da alma do homem. Deus fala com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Que se você confessar, você que ainda não confessou, se você confessar o teu erro, se você confessar o teu pecado, se você confessar a tua fraqueza, aleluia. Porque é uma escala, irmãos, assim em ordem, ó. Pecado, aleluia, fraqueza e falhas. Na ordem diminutiva, pecado, fraqueza e falha. São três coisas diferentes uma da outra. O pecado, ele tanto agride a Deus como agride você mesmo. Te deixa vulnerável. A fraqueza é quando você comete uma fraqueza e depois você se arrepende, você diz, não, eu fiz errado, eu não deveria ter feito isso. Foi muita fraqueza da minha parte. Foi muita fraqueza da minha parte. Fraquezas. E falha. A falha, ela consiste quando você está numa determinada situação. Para você entender melhor. Quando você está numa determinada situação e você comete uma falha, você, na verdade, você não queria cometer falha nenhuma, você não queria cometer falha nem com você e nem com ninguém, né? Você queria fazer certo, mas diante daquela situação, você cometeu aquela falha sem querer, você cometeu uma falha. Sem querer, você cometeu um erro, uma falha. Compreende, irmãos, a diferença entre pecado, fraqueza e falha? Aleluia. A falha você comete ela assim, às vezes, sem planejar. Você comete uma falha. Então, o Senhor, aleluia, Ele sabe perfeitamente separar uma coisa da outra. Ele sabe o que é pecado, Ele sabe o que é fraqueza e Ele sabe o que é falha do ser humano. Porque todo mundo comete falha. Uma vez ou outra você comete falha no falar, no andar, no olhar, no proceder, na atitude. Às vezes você tem uma atitude que você fala assim, nossa, mas puxa vida, eu não queria cometer essa falha. Nossa, por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz isso? Então, são falhas, irmãos, são fraquezas. Agora, quando se trata de pecado, o pecado tem que ser confessado para Deus. O pecado, ele tem que ser confessado para Deus. Deus, eu pequei. Mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu errei, mas eu estou aqui me humilhando, eu estou disposto, eu estou disposta, meu Deus, a não cometer mais, a não fazer mais. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda, Senhor, para que eu entenda que Tu pode me perdoar. Me ajuda nas minhas fraquezas. Uma certa feita, Jesus estava ali com os discípulos e os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio que estava ali. Jesus falou assim, expulsa
expulsa o demônio. Jesus deu autoridade, expulsa. Aí os discípulos foram lá, tentaram expulsar aquele espírito imundo que estava na vida daquele homem. E eles voltaram de cabeça baixa, dizendo: Senhor, nós não conseguimos expulsar o demônio. Nós não conseguimos tirar o espírito da vida da pessoa. Ajuda a nossa incredulidade, ajuda a minha fraqueza, Senhor. Então, o que chama atenção aí, irmãos, é que eles se humilharam. Será que Jesus não sabia que está lá em João, aleluia, no livro de João? Será que Jesus não sabia que eles não iam conseguir expulsar? Jesus sabia. Ele sabe de tudo. Jesus sabia que os discípulos não iam conseguir expulsar, porque até então os discípulos não tinham experiência de como expulsar espíritos, de como repreender espíritos. Eles não sabiam como fazer ainda essas. Eles viam Jesus fazer, mas aquilo ainda não tinha entrado dentro de si. Entende? Então, Jesus não sabia disso, que eles não iam conseguir expulsar o espírito. Mas Jesus permitiu isso, fez que aconteceu isso, ou seja, mandou que eles expulsassem o espírito para testar a fé deles, para testar o conhecimento e a fé que eles tinham no Senhor Jesus. E ao mesmo tempo Jesus estava ali também fazendo o quê? Naquela situação, o Senhor Jesus estava fazendo o quê? Ele estava provando cada um deles, para ver como que eles iam reagir depois. Para ver como que eles iam fazer depois. Se eles iriam ficar envergonhados, abaixar a cabeça e largar de seguir Jesus. Jesus estava prestando atenção nas atitudes deles. Como que eles iam reagir? Analisa, presta atenção, minha irmã, meu irmão. Jesus dá uma ordem: expulsem os espíritos, expulsem, eis que vos dou o poder, expulsem o espírito da pessoa. Aí eles não conseguiram. Senhor, nós não conseguimos expulsar. Nós não conseguimos. Então, o Senhor queria ver a posição deles depois desse acontecido. E tem coisas na nossa vida, meus irmãos, tem coisas na nossa vida que o Senhor permite para ver qual vai ser a nossa posição após aquele acontecido. Ele quer ver como que você vai reagir após aquele acontecido que aconteceu. Ele permitiu você cometer uma falha para que visse qual seria a sua posição após aquilo. Se você ia continuar confiando no Filho de Deus, se você ia continuar falando do nome do Senhor Jesus, ou se você ia simplesmente falar assim: eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, uma coisa tão simples eu não consegui fazer, então eu vou abandonar, vou deixa para lá. E analisa, irmãos, presta atenção. Tem coisas que Deus permite acontecer. É Deus te testando para ver qual será a tua atitude após isso. Foi o que aconteceu com os discípulos. E diz aqui a palavra do Senhor, aleluia. Eu vou ler aqui, aleluia. O 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aleluia. O Senhor, Ele está te guiando, Ele está te ensinando, Ele está te encaminhando no caminho certo. Agora, basta você aceitar isso. Ele está te ensinando como você fazer, como você orar, como você proceder. Aleluia. Então, instruir-te-ei. Deus tem dado muitas instruções aqui no canal, através da minha fraca pessoa. Deus tem dado muitas instruções para pessoas aqui. Agora, cabe a cada um pegar a sua parte e colocar em prática. Cabe a cada um pegar a sua parte e colocar em prática aquilo que o Senhor está pedindo, está ensinando, está orientando a fazer, né?
Então aqui a palavra do Senhor é bem clara. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Então o Senhor fala lá em Isaías, buscai, ou seja, o profeta Isaías revela e fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não podemos brincar, meus irmãos, com o tempo. Porque o tempo, ele passa muito rápido. E se você não prestar atenção, o dia passa, a semana passa, o mês passa, o ano passa. E você não orou, você não jejuou, você não buscou, você não louvou. Você não fez nada para Deus. Se você não observar o tempo, aleluia, o tempo passa rapidamente. Aleluia. E você não consegue exercer aquilo que o Senhor quer que você exerça. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz aqui a palavra do Senhor, o 9. Não sejai como cavalos, nem como mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Novamente o Senhor está falando de misericórdia. Deus, ele é amor. Deus, ele é a própria misericórdia. Deus, ele é a própria essência do amor. Ele ama o ser humano incondicionalmente. E esse amor não atinge só eu, não atinge só você, atinge o mundo inteiro, todas as pessoas. Mas a diferença é que muitos rejeitam o amor, rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando rejeita, automaticamente rejeita a Deus, rejeita a palavra, rejeita o refrigério, rejeita a salvação. Então, minha querida, meu querido irmão, você que está aqui pela primeira vez, se decida para Cristo. Você está confuso, você está confusa. Deus me mostra pessoas aqui muito confusas. Mas esta confusão que está acontecendo não é proveniente de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Essa confusão que está havendo é o inimigo ao derredor, lançando dardos e setas para confundir a sua mente, confundir os seus pensamentos, porque você não consegue raciocinar, você não consegue pegar a causa lógica e levar para dentro da palavra. E outrora você não consegue pegar o que está na palavra e trazer para a tua vida aqui fora. Entende? Então você está confuso, você não sabe como que conectar as coisas, como ligar as coisas. Aleluia. E essa confusão espiritual é o adversário que está causando para você não entender nada do que a palavra diz, do que a palavra revela. Mas Deus hoje, por esta palavra, Ele vai repreender essa confusão na sua mente. Essa confusão na sua mente, até porque, irmãos, na internet está cheio de pregadores, um prega de um jeito, o outro prega do outro, sem contar as cópias que está tendo muita cópia, né? Então, quando é cópia, por exemplo, eu passo uma revelação aqui, e alguém em outro canal faz uma cópia semelhante para tentar passar aquela mesma revelação. Eu vou dizer assim, meus irmãos, pelo Espírito de Deus, esta cópia ela não vai funcionar na vida de ninguém. Essa cópia feita não vai surtir efeito na vida de ninguém, porque é uma cópia. Não é algo real. Não é algo verdadeiro, não é algo que Deus realmente deu para a pessoa e a pessoa foi portadora de passar. Então, entenda que é da onde que parte a revelação, da onde parte a visão, da onde parte a palavra, é ali que vai surtir efeito. E não a pessoa pegar e copiar aquele conteúdo e jogar para frente ali. Não vai surtir efeito. O que vai acontecer ali do outro lado, vai haver confusão, vai haver... O inimigo vai começar a trabalhar na mente das pessoas, porque é uma coisa que foi pego, de que Deus revelou para alguém,
E eu peguei, fiz uma cópia e estou tentando passar para frente como se fosse uma verdade minha. Compreendeu, meus irmãos? Deu para entender? Então, a internet está cheia disso. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. Se você sabe que aqui nós pregamos a palavra em si, as revelações que eu tenho passado aqui no canal, meus irmãos, vem pelo Espírito Santo de Deus após eu pregar a palavra. Após o Senhor, sabe, ministrar uma palavra dentro do meu coração. Então, se as revelações, ela não parte da palavra, se as visões que Deus nos dá não tem fundamento, não parte da palavra, ela não tem ligação com Deus. Ou é uma cópia, ou a pessoa está inventando. E abre os teus olhos, porque a internet está cheia disso. Pessoas passando, você abre um vídeo aqui, a pessoa passa uma revelação aqui, daí 5 minutos se abre outro vídeo, a pessoa está falando, a revelação é igualzinha à outra, até a mesma data, até o mesmo horário. Irmãos, presta atenção, essas coisas, Deus não está nisso não. E como é que você vai saber o que está partindo de Deus e o que não está? Como que você vai saber? Você vai saber após a pessoa ter passado esta revelação, esta visão, após esta pessoa ter falado a palavra. Porque o Espírito de Deus não trabalha fora da palavra. Não trabalha. Ele não trabalha fora da palavra. Ele só trabalha dentro da palavra, porque a palavra, ela é a luz. Se a palavra é a luz, como diz lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor, é a tua palavra. Se a palavra é a luz, esta luz que eu estou pregando, esta palavra que eu estou pregando, ela vai ser revelada a mim. Em forma de quê? Essa luz da palavra, ela é revelada a mim. Ele pode revelar a luz dessa palavra por revelações de cura, por revelações de libertação, por revelações de transformação, de conversão, de salvação, enfim. Então, entenda que Deus, ele não trabalha fora da palavra. E presta atenção, meus irmãos, está tendo muita cópia na internet. E as cópias, Deus não trabalha através das cópias. Ainda que seja uma coisa verdadeira que foi copiada e ela está tentando passar para frente. Entende? Pode passar para frente, pode fazer o que quiser fazer. Só que não surtirá o mesmo efeito. Deu para entender? A Bíblia diz lá em Coríntios, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Aleluia, é a palavra do Senhor. Então, aqui diz aqui o 8, instruir-te-ei e ensinarei o caminho em que deves seguir e guiar-te-ei. Olha que lindo essa palavra, irmãos. E guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 8. Guiar-te-ei com os meus olhos, diz o Senhor. Ou seja, Deus está nos guiando com os seus olhos. Ele está nos guiando com os seus olhos. Ele está vendo os nossos caminhos. Ele nos guia. Meu filho, minha filha, vai por aqui, ó. Vai por aqui, por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é iluminado. Você não vai tropeçar, você não vai cair. Vai por este caminho. Então, a Bíblia está dizendo aqui muito claro que ele está nos instruindo e nos ensinando qual é o caminho a seguir. Servir a Jesus Cristo, meus irmãos, é muito mais simples do que muitas pessoas
falam, pregam e ensinam. Servir a Jesus não é um fardo, não é um peso, sabe? Servir ao Senhor não é uma coisa que você tem que carregar pedra, você tem que se sacrificar e levar aquelas pedras pesadas nos seus ombros. Não, Jesus disse, eu tirarei as cargas dos seus ombros. Eu tirarei as cargas. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não quer, ele não coloca, não é que ele não quer, ele não coloca carga sobre ninguém. Pelo contrário, ele tira as cargas dos seus ombros. Cargas de quê? Carga de enfermidade, de problema, de tribulação, de angústia, de aflição. É ele que nos ajuda, é ele que nos alivia a tirar aquelas cargas pesadas dos nossos ombros. Ele não coloca jugo pesado sobre a vida de ninguém, até porque ele mesmo disse, o meu jugo é suave, aleluia, e o meu fardo é leve. Então, meu amado, minha amada irmã, entenda que para servir a Deus não é sacrificoso. Não é uma coisa que você tem que se sacrificar. Não, a Bíblia diz que ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Tem muitas pessoas com a ideia de que se não estiver dentro da igreja 24 horas, tomando a Santa Ceia, louvando, cantando, fazendo tudo aquilo direto, a pessoa pensa que a pessoa vai perder a salvação se ela parar de fazer aquilo. Ela pensa que ela vai para o inferno porque ela não tem, sabe, aquele cargo dentro da igreja, que ela parece que ela se sente assim, obrigada, oprimida a pegar um cargo, a fazer algo, tem que fazer alguma coisa para ser salvo, tem que fazer alguma coisa para entrar no céu. Não, irmãos, não é por aí, não é assim. Não é por aí. Até porque a Bíblia diz lá em Zacarias 5 que não é nem por força nem por violência. Ou seja, Deus não te obriga a você pegar cargo nenhum dentro de igreja. Deus não te obriga a você pegar responsabilidade nenhuma dentro da igreja. Para começo de história, Deus não te obriga. Agora, tem o lado do ser humano. O ser humano impõe, o ser humano quer que você faça, esse ou aquele quer que você faça. Se você não fizer, você vai de banco, você vai isso, você vai aquilo, você vai para o inferno, você pede salvação. Se você não tomar Santa Ceia porque você é rebelde, porque você não presta, porque isso, porque isso, porque isso. E esse não é o jugo de Jesus, não. Este não é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus, ele é suave, ele é leve, ele é tranquilo, ele é em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai condenar ninguém, irmãos. Deus não vai condenar ninguém só porque alguém disse para você que você é rebelde, desobediente, que você só vai na igreja 2 vezes por semana, só vai uma vez a cada semana. Às vezes alguém que não tem sabedoria diz que você vai para o inferno por causa disso. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Porque servir a Deus não é um peso. Porque se você for para ir para a igreja, segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, todos os dias, e isso se tornar um peso para você, pronto. Deus já não está nesse negócio. Porque Jesus disse que ele tira as cargas, ele não coloca. Então, se o que você está fazendo na obra de Deus está tornando um peso para a tua vida, esse peso não é Deus que está colocando, não. Esse peso, quem está colocando, esse fardo, quem está colocando é o homem. Então, presta atenção. Não venha culpar Deus de uma coisa que ele não está fazendo. Porque tudo
As pessoas culpam Deus. Porque Deus mandou eu fazer isso, porque Deus aquilo. Não, mas será que foi Deus que usou aquela pessoa, usou aquele ministro, aquela pessoa que está lá na... Será que foi Deus? Você tem certeza que foi Deus que falou com ele, que mandou você ir, mandou você fazer, que se você não fizesse, que você ia para o inferno, que se você não fizesse aquilo... Gente, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus, ele não é assim. Quando Jesus passava pelo deserto, pelas aldeias, né, pregando a palavra, o que Jesus dizia para o povo? Onde ele passava pregando, o que ele dizia? A única coisa que Jesus dizia quando ele pregava para aquele povo, após levar a palavra do reino de Deus, ele dizia: segue-me, toma a tua cruz e segue-me. Me segue. Só que, se nós for ver o contexto dentro do que a gente vê por aí, meus irmãos, do que os ministérios, as igrejas, os templos, que tem que colocar... Não, que você tem que fazer aquele sacrifício porque você vai estar seguindo a Jesus. Não, não é bem por aí. Que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja, ficou durante o dia, ainda tem que ficar para vigília, e ainda tem que... Gente, pelo amor de Deus, não é isso que Jesus quer. Não. Porque ele não tem prazer no sacrifício. Uma certa vez, meus irmãos, Deus me traz isso aqui em mente agora. Uma certa vez, eu encontrei com uma obreira da igreja. Encontrei com ela, falei: ô fulana, né? Não vou citar o nome dela, mas... Ô fulana, tudo bem com você? E ela estava apressada, né? Aí eu falei: tudo bem com você? Eu não te vi mais. Você não... Eu te liguei, você não atendeu, você não... Você tá bem? Tá tudo bem com você? Irmã, é porque... irmã, eu tô com muita responsabilidade lá na igreja. O pastor que chegou lá agora, ele colocou eu para cuidar das irmãs, do círculo de oração. Aí eu tenho que ficar para administrar as irmãs do culto da tarde. Eu tenho que ficar para o culto da noite, porque eu que tenho a chave da secretaria. E ela começou a falar. Aí ela, no final, ela tão esbafarida, tão agoniada, ela falou assim: irmã, eu falar para você, eu tô tão cansada. Ela falou para mim: irmã, eu tô tão cansada. E eu ainda tenho que ir para o culto lá não sei aonde, porque o pastor mandou. Eu falei: nossa. Eu fiquei parada assim, olhando para ela. Eu falei: nossa. Ela falou assim: irmã, praticamente eu estou vivendo dentro da igreja. Aí eu fiquei olhando para ela assim, e ela desabafando, ela falando, e isso, e fulano, e isso, e porque fulano não me ajuda, e porque isso, eu estou sozinha, e porque não sei o quê, e a chave está comigo, e não sei o quê, agora eu tenho que ir. Eu fiquei só olhando para ela assim, eu falei: meu Deus. Enquanto ela dizia, Deus falava assim, dentro da minha alma, Deus falava assim: ela está dizendo que sou eu? Porque a obra de Deus, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não foi Deus que deu esse monte de cargo para ela. Será que Deus, irmãos, não conhece a nossa capacidade limitada que nós temos? Será que Deus não conhece que nós temos casa, marido, filho, família para cuidar, neto para cuidar, pessoas para dar assistência? Sabe? Será que Deus não sabe disso? Será que Deus vai colocar esse tanto de cargo que nem essa irmã falou? Será que Deus, na sua opinião, você acha que Deus colocaria esse tanto de cargo na mão dessa mulher, na mão dessa irmã? Não colocaria, irmão. Isso não é de Deus. Não é de Deus.
Aí o que acontece? Ela está cheia de cargo, ela está cheia de responsabilidade na igreja. O que acontece? Quando ela foi falando aquele outro para mim, no final de tudo, Deus vê isso como uma murmuração, uma reclamação. Compreende? Então, ela reclamou de tudo aquilo, e que se ela não fosse, que o pastor ia cobrar dela, porque não sei o quê, que ela tinha que ir, e que não sei o quê. Então, isso se tornou, esse sacrifício todo que ela fez, que ela faz, se tornou numa murmuração e se tornou numa reclamação. E eu te pergunto, você acha que Deus recebe isso? Você acha que Deus está recebendo todo esse sacrifício que ela está fazendo? Não. Ele não está satisfeito, ele não está feliz, ele não está recebendo nada do que ela está fazendo. Nada. Nada. Eu posso te afirmar dentro da palavra que ele não está recebendo nada. Porque no final de tudo, ela está reclamando, ela está murmurando. Se ela reclamou para mim, ela reclama para o outro, ela reclama para outra. E ela... Aí acontece aquela situação. Eu sou a melhor pessoa da igreja, porque o pastor colocou todas as responsabilidades na minha mão. É aí onde o diabo vai entrar para derrubar esta pessoa. Porque, de certa forma, ele se acha o tal. Ela se acha a tal. Está entendendo o raciocínio da coisa? Está entendendo? Está entendendo que Deus está querendo te esclarecer e te ensinar aqui nesta hora, neste dia? Esse negócio, irmãos, da pessoa ter um monte de cargo, tem muitas pessoas enganadas com isso. Eu já falei em outros vídeos anteriores, tem muitas pessoas que vão, estão enganadas, achando que tendo um monte de cargo vai para o céu. Olha, eu vou falar para você abertamente. É mais fácil uma pessoa que está cheia de cargo ir para o inferno por causa da murmuração, da reclamação, do que ela ir subir para o céu. Do que ela ir para o céu. Porque esse jugo, este peso, esta carga, não foi Deus que colocou. Não foi. Porque está escrito na minha Bíblia e está escrito na sua Bíblia também. Que ele não dá uma carga sobre os nossos ombros em que nós não possamos suportar. Ele não coloca uma carga sobre os seus ombros que você não pode levar, que você não pode carregar, porque ele sabe perfeitamente o limite do ser humano. Deus sabe o limite de cada um. E isso que eu acabei de dizer é sacrifício, e a Bíblia diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Entendeu a palavra de Deus? É isso. Porque a pessoa que murmura está pecando. A pessoa que reclama disso, vive reclamando, está também numa falha muito grande. E que essa falha, sendo cometida toda hora, todo dia, vai se acumulando. A pessoa tem que parar e falar, não, peraí, o que eu estou fazendo? Então, meus irmãos, muitos vão dizer, mas porque Deus me pediu, Deus mandou, Deus isso. Não, peraí. Deus não vai colocar uma responsabilidade na minha vida que Ele sabe que eu não posso fazer. Ele só vai pedir para mim aquilo que eu posso fazer. É aquilo que está dentro das minhas possibilidades de fazer. Porque Ele sabe que eu sou limitada. Ele conhece, Ele sabe disso. Então, eu estou falando aqui, eu estou explicando para que você entenda que tem muita coisa dentro dessas igrejas aí que Deus está longe disso. Está longe. Está longe. E muitos estão... O pior é que muitos estão culpando Deus por isso. Muitos estão culpando Deus
por isso, por esses cargos exagerados, por estas cargas que os homens colocam, que as pessoas, líderes religiosos colocam sobre a vida de muitas pessoas. Elas reclamam e elas colocam a culpa em Deus. Elas colocam a culpa em Deus e não foi Deus que mandou fazer isso. Não foi. Pela palavra, pela luz da palavra, não foi. Não foi. Compreendeu, irmãos? Então aqui é a palavra. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos encerrar com uma oração. Louvado seja Deus. Então presta atenção. Não adianta você ficar dentro da igreja 24 horas reclamando, murmurando. Não adianta. É sacrifício de tolo. Aprenda a servir a Deus com o coração, com leveza no coração, com graça, com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que você fique 1 hora dentro da igreja orando obrigada, porque o pastor disse que você tem que orar 1 hora, porque se você não orar 1 hora de joelho, você vai para o inferno, que você é rebelde, que você vai para o inferno. Isso não é verdade, isso não é de Deus. Porque, para começo de história, você tem que dobrar o joelho com o teu coração leve, com o teu coração voltado para Deus, com o teu coração quebrantado, sem jugo nas tuas costas. Como é que você vai fazer uma oração sob pressão? Como é que você vai se conectar com Deus se você está sendo pressionado, pressionada a fazer aquele algo? Que pode ser oração ou qualquer outra coisa. Como é que você quer que Deus receba um louvor que você está sendo obrigada a fazer aquilo? Irmãos, aqui no canal, eu sempre digo, eu sempre ensino, gente, você não é obrigado a nada. Porque quando isso se tornar uma obrigação, porque nós não temos que servir a Deus por obrigação, irmãos. Servir a Deus é por amor, sabe? É por reconhecimento do que Ele fez por nós. É por reconhecer o quanto Ele é bom, sabe? Nós oramos não para ser salvos. Nós oramos porque somos salvos. Então, é uma forma de agradecimento. Você faz porque você é grata. Você faz porque você ama o seu Deus. Você faz porque você sente de fazer. A mesma coisa é a oferta, é o voto. É a mesma coisa, irmãos. Se você for dar algo sobre jugo, sobre pressão, aquilo para Deus não vale nada. Deus não recebe nada sob pressão. Ou você faz uma oferta para Deus, para a obra dele, com o teu amor, com a tua misericórdia, porque você foi grata a Ele, porque você é grata a Ele, porque Ele te beneficiou, porque você recebeu uma cura, porque você recebeu um livramento. Então você quer de alguma forma agradecer ao Senhor. Senhor, em agradecimento, eu vou dar este voto na tua casa, eu vou dar essa oferta para ajudar no ministério da pastora, do pastor, da missionária, do reverendo. Eu vou ajudar aquela obra, Senhor, porque eu sou grata a Ti. Isso é uma coisa voluntária, meus irmãos. Isso é uma coisa da alma, do coração. Isso é uma coisa, sabe, liberal, livre de pressões, livre sabe, de alguém ficar, não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem... Não, não, não. Não faça isso se você não sente no seu coração. Primeiro você tem que sentir, sabe? Tira essa ideia de que você não fizer nada, sabe, para ajudar a obra de Deus, que você vai para o inferno, que você vai perder a salvação, porque você é pecador, porque você é rebelde demais, porque você não está todo dia na igreja, porque você é rebelde, porque tira isso da sua vida, tira isso do seu coração, porque servir a Deus não é isso. Não é isso. Não é isso. Servir a Deus é diferente destas coisas que são impostas por aí, gente. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te esclarecer melhor aquilo que eu não consigo mais por causa do horário. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pai, aqui terminei de ministrar a Tua palavra, Senhor.
Oh Deus, ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda o entendimento, ajuda no conhecimento. Pai, a tua palavra está dizendo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor há de nos ensinar, há de nos instruir, há de nos mostrar o caminho. E diz aqui a palavra, que o Senhor vai guiar com os teus olhos a cada um do teu povo, que tu sabe aonde está, que tu sabe aonde mora, que tu sabe aonde reside, Pai. Está dizendo aqui, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e te darei o entendimento. Meu Deus, quantas pessoas sem entendimento, Senhor. Quantas pessoas que estão errando por causa deste, por causa daquele, porque o que ele falou, o que ela falou. Então, Senhor, ela está errando porque ela não tá entendendo ainda o chamado. Ela ainda não entendeu a tua obra, ela ainda não entendeu o teu trabalhar, meu Deus. Dá entendimento a essa pessoa. Dá conhecimento, meu Pai. Que ela possa entender e conhecer a palavra como ela é, Senhor. Tem misericórdia, porque a palavra, ela é luz e o Espírito, aleluia, ele move. O Espírito de Deus, ele não é uma coisa parada. O Espírito de Deus, ele não fica ali toda a vida naquele lugar, toda a vida ali naquela situação, não, meu Deus. Quantas pessoas servindo o Senhor, acham que fazendo aquilo, naquela hora, naquele momento, todo dia, ela acha que o Espírito de Deus vai se mover. Não, Senhor, porque a palavra, ela é água. E a água, ela se move. A água, ela percorre o nosso corpo interior. A nossa alma, a água, ela se move em nós. A água, ela é movimento dentro de nós. A água, ela não fica parada, porque a água, quando ela fica parada demais, meu Deus, a tendência é criar lodo, é criar sujeira, é criar inseto, é criar bicho. Deus, e a tua palavra, ela é a água que limpa, ela purifica, ela se move, ela vai se movendo dentro de nós, meu Deus. Senhor, ajuda esta pessoa a entender que a palavra é quem move. Alamassui decanta alamassuri alamanai. Quantas pessoas que estão bitoladas naquilo. Eu estou desse jeito, vou permanecer desse jeito, vou morrer desse jeito. Porque ela não tem crescimento, Deus. Ela está sem entendimento de que teu espírito se move. O teu espírito é água purificadora, é água que limpa, é água que remove a sujeira e que não acumula. Deus, quantas pessoas estão paralisadas na vida espiritual, porque estão bitoladas em algo que aprendeu e aprendeu daquela forma, e acha que é daquele jeito, e acha que é daquele jeito, e acha que é daquele jeito. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tenha piedade, tenha compaixão desta pessoa. Abre o entendimento dela, abre o conhecimento dela, meu Deus. Servir ao Senhor, meu Pai, é muito mais leve, muito mais suave do que muitas pessoas imaginam, Deus. Quantas pessoas carregando fardos desnecessários, quantas pessoas carregando fardos, pesos desnecessários, que não há necessidade. Meu Deus, tenha misericórdia, ajuda esta pessoa que me ouve a entender. Senhor, ajuda essa pessoa a entender que o perdão vem de cima. Aleluia. O perdão vem de Deus. Se Deus perdoa, está perdoado. E não existe acusação contra os escolhidos de Deus, contra o povo de Deus. Se Deus é quem justifica, se Deus é quem perdoa, se Deus perdoou, está perdoado. Não há por que ficar se martirizando mais com isso, meu Pai. Mas quantas pessoas estão se martirizando? Estão se sufocando, estão se cobrando, estão se condenando por algo que o Senhor já perdoou, que o Senhor já limpou, e a pessoa insiste naquilo que, Senhor, tem misericórdia. Ajuda essa pessoa a entender que o Senhor a perdoou, que o Senhor a livrou do mal, que o Senhor guardou ela, meu Pai. Tenha misericórdia. Ajuda essa pessoa a entender, Senhor, que quem está no comando tem mais poder, que quem é o general é que dá as ordens. Se ele perdoou, está perdoado. E quem é o diabo para tentar acusar, meu Deus? Ajuda essa pessoa a entender, Senhor. Uma vez que o Senhor perdoou,
e não praticou mais, não fez mais, está perdoado, está anulado, está cancelado, está jogado no mar do esquecimento. Senhor, ajuda essa pessoa a viver uma vida espiritual leve. A vida dessa pessoa tem sido um peso na vida dela. A vida espiritual para ela tem sido um peso. A vida espiritual para ela tem sido um jugo pesado, uma carga pesada. Meu Deus, e não é isso que a palavra nos revela, que a palavra nos ensina. Jesus, tenha misericórdia. Ajuda esta pessoa, é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu louvo, assim eu agradeço, assim eu bendigo o teu nome. Te agradeço porque tu és fiel no céu e também na terra. O diabo não gostou da oração, tá vendo, meus irmãos? Já manifestou aqui do lado, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Louvado seja o nome do Redentor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, porque a palavra de Deus é fiel e justa e verdadeira. Aleluia. Cale-se toda a terra perante a voz de Deus. Cale-se toda a terra perante a voz do Senhor. Aleluia. Porque Deus é fiel e não muda. E ai daquele que se levantar contra os escolhidos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:31 que nenhuma acusação contra o povo de Deus prevalecerá. Aleluia. Porque Deus é quem justifica, é Deus quem perdoa, é Deus quem salva, é Deus quem faz a obra, é Deus quem liberta. A obra é de Deus. A obra é de Deus, não é nossa. Amém? Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe.